Nós estamos recebendo nos estúdios da TV Prevê os vereadores Moisés Rossi, do PR de Bauru, e Paulo Eduardo de Souza, do PSB, também aqui de Bauru. Doutor Paulo, ontem nós tivemos uma reunião de uma comissão que é presidida pelo nobre vereador, que trata da Previdência. E entre os assuntos falou-se sobre a situação da FUNPREV, a situação da Fundação Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais. Como é que está esta instituição aqui do município? Muito obrigado pela presença. Boa tarde, Samuel. A FUNPREV ela está muito bem nesse momento. Houve aí uma suspeição de má gestão recente e tudo mais na gestão anterior, que acabou sendo infundada e mostrou que era mais uma contingência de mercado do que propriamente uma questão interna, mas atualmente a FUNPREV ela está servindo de exemplo para outras autogestões previdenciárias. Por exemplo, São José do Rio Preto, Piracicaba, tem feito visitas aqui para entender o processo de gestão que tem mostrado resultados bastante auspiciosos. A partir dessa suspeita de problemas internos, a Comissão de Previdência da Câmara se aproximou da FUNPREV e reuniões sistemáticas foram feitas e uma série de sugestões e discussões e se reformulou, ou seja, se processou uma reengenharia da gestão da FUNPREV. E os resultados são bastante auspiciosos, os investimentos retornaram, a afluência no processo de decisão acontece, há sempre uma decisão colegiada, pautada por conteúdos técnicos, e agora nós trabalhamos objetivamente na questão do embasamento legal, que é uma demanda importante, porque a FUNPREV foi, Samuel, vítima de prefeitos que deixaram simplesmente de contribuir para a presidência. E hoje ela tem, a prefeitura, para fazer aportes em função desse desequilíbrio do passado. Então, tentando evitar que aconteça isso novamente, está sendo formulado aí uma série de projetos de lei. O primeiro deles foi a reordenação do organograma, que foi aprovado a semana passada pela Câmara. Então, a FUNPREV está num momento bastante promissor e ela é fundamental do ponto de vista tanto de garantir a aposentadoria dos funcionários como uma ferramenta estratégica de gestão, porque ela trabalha a questão dos recursos humanos de maneira muito objetiva. A idade dos funcionários, a aposentadoria, a composição familiar. Então, são instrumentos de gestão de recursos humanos, acredito que sejam subutilizados e que devem ser otimizados com uma informatização plena do processo. Então, é um momento muito bom da FUNPREV. Segundo informações e relatórios do próprio órgão, nós teremos aí problemas futuros, eventuais, com as arrecadações e que poderão não ser honrados os compromissos com o funcionalismo. Isso é verdade? Sim, há uma preocupação muito grande que isso tudo vem da questão do cálculo atuarial, qual seja a solvência, a plenitude de arcar com os pagamentos das aposentadorias no futuro. Nesse momento, com os aportes que vão até 2046 pela Prefeitura, não há riscos maiores. Perfeito. Mas há necessidade de uma otimização da gestão, que é o que está sendo feito nesse mandato do presidente Donizete, a quem eu felicito aqui pela tão profícua gestão e a sua equipe. Uma equipe participativa, uma equipe bastante compromissada e que me surpreendeu porque trata-se de um contexto público e eles trabalham com bastante afinco, o que é um belo exemplo. Beleza. Vereador Moisés Rossi, o prefeito enviou proposta de emenda à lei orgânica municipal, onde no futuro gestores, para aumentarem as despesas com salários e outros benefícios, terão que submeter os projetos à análise do impacto na previdência do funcionalismo. Como deverá ser o trâmite processual deste projeto? E ele tem a simpatia, a maioria dos distintos parlamentares aqui de Bauru? Samuel, a FUNPREV, para que a gente possa entender o que acontece com ela, quando ela foi fundada, passou para a FUNPREV todos os funcionários municipais. Todos eles passaram, a ter as suas aposentadorias geridas pela FUNPREV. Passou-se os funcionários, mas não passou a arrecadação anterior que havia feito. Ou seja, a FUNPREV ela já nasceu deficitária. Enquanto quando nós falamos que no futuro ela poderá não pagar, é em função da criação lá atrás. Porque já tinha funcionários com muitos anos de serviço, que já tinham contribuído muitos anos e essa contribuição não veio para a FUNPREV. Por isso foi feita uma lei dizendo que toda vez que for feito um cálculo atuarial e que
se projetando para o futuro, verificar que a FUNPREV não teria condições de arcar, a prefeitura tem que ir repondo ao longo do tempo. Então, cada ano é feito o cálculo atuarial e verificado quanto a prefeitura tem que colocar de aporte na FUNPREV esse ano para garantir o futuro. Então, de certa forma, a FUNPREV e os funcionários podem ficar tranquilos, porque hoje ela tem muito dinheiro em caixa, o suficiente, não vai dar para o futuro, mas anualmente é feito um cálculo e a prefeitura repõe para que no futuro ela seja saudável e consiga saldar aí pagar a aposentadoria para todos os funcionários. Esse projeto que o prefeito está mandando para a Câmara Municipal é mais uma forma de melhorar a autogestão do funcionamento do executivo no município, para que toda vez que o prefeito for fazer alguma alteração, seja em salário, seja em benefício, seja feito o cálculo atuarial, ou seja, quanto que isso vai implicar, não é, em aumento para que a FUNPREV tenha que arcar no futuro. Quando o prefeito tiver a tendência de fazer essa alteração, ele já vai saber o impacto que a prefeitura vai ter que ir repondo ao longo dos anos. É para não criar nenhuma surpresa. O PCCS, por exemplo, foi muito complicado para a FUNPREV. Por quê? Porque houve uma modificação salarial, mas que não tinha respaldo anterior. Ou seja, o funcionário que aposenta hoje, ele está ganhando bem mais do que o tanto que ele contribuiu ao longo do seu trabalho como servidor público. Então a prefeitura tem que repor isso. Então a ideia desse projeto de lei é uma moralização, ou seja, peraí, se você vai dar um abono, se você vai dar um benefício, se você vai dar um aumento, você tem que ver o impacto que isso vai gerar nas aposentadorias, para você fazer isso com consciência. Eu acredito que é um projeto que não tenha muitas dificuldades na Câmara Municipal, não, porque é um projeto bom, é um projeto que traz transparência, que traz informação toda vez que acontecer alguma alteração. Eu acredito que deva tramitar com tranquilidade, a gente vai analisar com calma esse projeto, possivelmente surjam emendas no sentido de melhorá-lo, mas acredito que ele deve tramitar com uma certa tranquilidade na Câmara Municipal. Vereador Paulo Eduardo, nós ontem o ouvimos e aproveitamos agora de viva voz para saber sobre a situação efetiva do Instituto Brandemar, aqui em Bauru, um instituto que foi construído há mais de 10 anos, em próprio do município, e que, em contrapartida, deveria ter um atendimento por pessoas realmente necessitadas. Eu pergunto, como é que está esta situação do instituto que está passando por uma investigação do Ministério Público e também da aprovação, da prorrogação da cessão da área para aquele instituto por parte do município? Samuel, essa questão do Instituto Brandemar é o exemplo acabado da incompetência de todas as partes. Seja da Câmara Municipal, que formulou o projeto, que reformulou o projeto de concessão, porque o projeto de concessão original era pecaminoso, do ponto de vista de, toma, leva para casa, sem qualquer contrapartida, sem nada. A Câmara reformulou, mas de forma totalmente inapta em relação ao procedimento que se faz lá, a complexidade do procedimento que se faz lá. Então ficou uma situação com um vício de origem. E o que aconteceu? O Brandemar é fruto do sonho do próprio Brandemar. O Brandemar é quem inventou o implante ósseo integrado, de cavidade bucal e depois extensivo para a face também. E ele é um multimilionário. Ele tem a patente mundial. O Brandemar que ele se refere, que deu nome a este instituto, que frequentou o Brasil, Bauru, por consequente esteve aqui envolvido com a cidade e que tinha uma fundação em Estocolmo, na Suécia, e que proporcionou esta tecnologia que é aplicada no mundo inteiro e que Bauru passou a ser um polo aqui no nosso país, o Brandemar, que morreu há aproximadamente 2 anos. Excelente explicação, exatamente isso. A partir desse encantamento do Brandemar por Bauru, ele foi solicitado pela Fundação um terreno e esse terreno foi doado. E não foi discriminado, conforme a complexidade do procedimento, como é que deveriam ocorrer as coisas. A partir daí, pela ambiguidade do texto e pela falta de discriminação, não houve uma fiscalização objetiva da parte da Prefeitura. E as coisas se deram pelo ânimo do Brandemar. Enquanto ele estava vivo, ele constituiu uma equipe e pagava os procedimentos. A Fundação custeava as operações, que são muito caras e extremamente complexas, e que não estavam regradas pela questão SUS.
Então era uma coisa bastante específica e de ânimo muito individual. Morreu o Branemark. Então assumiu uma gestão da fundação, a esposa dele assumiu, mas a esposa dele vive na Suécia, então eles têm aqui a coordenadora. Os procedimentos continuaram sendo feitos, mas sem qualquer observância em relação ao texto da concessão. Nada deixou de ser feito. E lá diz que tem que ter um percentual de gratuidade. Com a falta da subvenção do Branemark, que deixou de existir, pedia-se doação que estava muito aquém do custo do procedimento. Então, eram feitos, sim, recolhimentos, mas voluntários em função de um pedido. Não de maneira coercitiva, ninguém deixava de ser atendido. Eu fui determinado pelo ex-presidente Faria, pela Comissão de Saúde, em fazer uma avaliação de todos esses conteúdos. Entrevistamos várias pessoas que sofreram a intervenção do Branemark. Satisfação 100%. Conhecemos a estrutura, conhecemos o histórico, porque houve uma comemoração de 10 anos e fizeram um histórico. A excelência técnica está garantida, então a pertinência está garantida. O problema é o texto da lei, que discrimina pacientes, enquanto que o procedimento implica num segmento de 3 anos ou mais, né, dependendo. Imagine colocar pino em toda a cara dentária, isso demanda tempo. Então, a coisa foi para o Ministério Público. O promotor Helene está trabalhando 30 mil folhas de documentação que atestam o atendimento para que possa proferir a sua sentença, a determinação da coisa. Do ponto de vista da Câmara, foi feita a avaliação, foi estudado a questão histórica do Branemark, houve uma dissidência do ponto de vista de gestão, criou um entreveiro entre partes, mas isso é questões internas do Instituto. O que nós acreditamos, pela Comissão de Saúde, que há pertinência, que o Branemark deve continuar, como você bem disse, é uma referência mundial. Eles fazem congressos nos Estados Unidos do Instituto Branemark e têm uma arrecadação de milhões de dólares. Então sem sombra de dúvida, um grande benefício, mas há necessidade de um regramento específico. A comissão trabalhou nisso, chamou as partes, chamou a Secretaria de Saúde, chamou o Branemark, e a Secretaria de Saúde disse que não é com ela. Trata-se de uma questão social e não de saúde. É a interpretação dada, porque não é regrada pelos princípios do SUS. Então, a situação fica para a Secretaria de Bem-Estar discriminar a necessidade de. Então, há uma série de conteúdos a serem trabalhados, seja pelo Ministério Público, no sentido do exercício da lei, seja pela comissão, que o projeto está, por hora, com a relatoria da Comissão de Justiça do vereador Roque, seja pela própria Branemark, que nunca se ocupou em documentar de uma maneira a ser avaliada de todos os procedimentos que fez. Então é uma situação imperfeita sobre todos os aspectos. Então são muitas e muitas questões e de respostas bem complexas. Quer aduzir alguma informação sobre este aspecto que envolve a prorrogação da cessão da área para aquele instituto? Samuel, as informações que nos chegam e as denúncias são bastante graves. As informações que a Câmara pediu não chegaram. O Instituto não consegue nos mandar. O Dr. Paulo, como vereador, fez um excelente trabalho, fez muita pesquisa, mas também trombou em muitas barreiras intransponíveis com relação à informação. Existem quantias vultosas repassadas para esse instituto no Brasil e ele não consegue demonstrar o atendimento que foi feito e onde foi utilizado essas quantias. Não existe transparência, a verdade é essa, não se consegue perceber uma transparência em relação ao instituto, à atividade que ele faz, ao terreno que ele recebeu e as quantias que ele recebeu, inclusive do exterior, para fazer trabalhos no Brasil. Por isso é uma situação bastante complicada. Se houve seriedade e honestidade em todo o trâmite, faltou gestão, faltou administração e transparência. Então, deixa a gente numa situação muito complicada. Hoje, não é porque a gente acaba comparando com o serviço público em função do tipo de atividade que deve ser feita, não existe transparência alguma. E a exigência de transparência, de demonstrar o que está acontecendo no meio público hoje é bastante grande. Por isso,
é muito complicado para a gente tomar uma decisão no sentido de deixar eles continuarem fazendo o que querem, do jeito que querem e utilizando o terreno do município. No momento, pelas informações, e diga-se de passagem, informações que nos chegam, mas sem a comprovação devida, tanto a favor quanto contra do Instituto, eu me sinto bastante constrangido no sentido de votar favoravelmente ao Branemark. Vereadores, nós tivemos aí um projeto que deu entrada pelo prefeito para eventual utilização dos recursos hoje depositados no Fundo de Tratamento de Esgoto. Quero a opinião de vocês sobre esta situação. O Fundo de Tratamento de Esgoto ele foi criado por uma lei municipal com a finalidade exclusiva de construção da estação de tratamento de esgoto. Ele não pode ser usado para mais nada, enquanto não se modificar a lei. E enquanto nós não estivermos a estação de tratamento de esgoto funcionando, é temerário modificar a lei. Nós temos uma proposta do governo federal de mandar o dinheiro para construir essa estação. Mas existem riscos do governo federal não honrar o compromisso e não mandar esse dinheiro. Nós temos o dinheiro para construir. O que nós não podemos é gastar esse dinheiro com outra coisa. Infelizmente, o Executivo manda para a Câmara Municipal um projeto extremamente genérico, que não diz absolutamente onde esse dinheiro vai ser aplicado. Diz unicamente que a Câmara Municipal autoriza o Executivo a firmar convênio com o DAI para utilização do dinheiro do Fundo de Tratamento de Esgoto como previsto em lei. Ponto. Eu acho muito temerário, muito vago, não é? Esse dinheiro já foi usado várias vezes para pagar outras contas que não eram do fundo, deu processo, deu problema, não é? Então, não dá para aprovar um projeto dessa forma. Se, porventura, o governo federal não honrar o compromisso, que se faça um projeto dizendo que o dinheiro do fundo vai diretamente para a Caixa para cobrir a construção e não genérico, conforme a lei, porque aí corre o risco de se fazer o que quer com esse dinheiro. O dinheiro está lá, está guardadinho, está rendendo, deixa ele lá. Terminou a estação de tratamento de esgoto, vamos utilizar esse montante numa obra grande. Para água, por exemplo. Para água. Porque se nós formos dilapidando esse montante, nós temos 130 milhões. Se nós formos dilapidando ao longo do tempo, a hora que terminar a estação, terminou o dinheiro, não temos como fazer. Nós precisamos reformar a estação de tratamento de água. Ela tem 60 anos, está deteriorada, precisa reformar. É caro, porque não usa esse dinheiro. Nós precisamos recolocar adutoras na cidade que são velhas, estão estourando a qualquer momento, porque não usa esse dinheiro. Agora, o que não pode é um projeto genérico. Na minha opinião, faça um projeto com custos delimitados, dizendo qual é a obra, onde vai ser feita, quando vai ser feita, com tal custo, e aí manda para a Câmara. Nós sabemos que o dinheiro vai sair dali e vai ser usado em benefício da população, num projeto que beneficia a população ligado a esgoto ou água. Eu acho que tem que ser dessa forma. É uma verba carimbada. Uma verba carimbada. O que não pode simplesmente deixa eu fazer convênio e gastar o dinheiro. Não, isso não. Eu sou contra e estou conclamando os vereadores para me ajudarem nesse ponto, de forma que a gente não permita que esse dinheiro desapareça do fundo. Vereador Paulo Eduardo, a propósito desse assunto, até o vereador Segala, que assumiu há alguns dias o seu mandato, ele sugere um plebiscito para este assunto. Qual a sua opinião? A minha opinião em relação a essa demanda é idêntica do vereador Rossi. Acho que há uma verba destinada a um fim que só pode ser mudada com um novo decreto que discrimine de maneira muito clara qual a sua utilização. Mas, primeiro, a verba para o tratamento do esgoto do governo federal não está garantida. E esse dinheiro foi recolhido com essa finalidade. Então, acredito que o melhor seja esperar a conclusão da obra do tratamento de esgoto e depois ver uma outra finalidade. E, sem sombra de dúvida, a própria questão de abastecimento e distribuição de água merece esse dinheiro. A nossa rede de distribuição, Samuel, é arcaica, obsoleta, cheia de vazamentos e que custa caro consertá-la. Talvez seja muito melhor substituí-la, principalmente nos aspectos mais críticos, nas áreas mais críticas da cidade. Então, há necessidade de uma gestão diferenciada desse processo. A gestão de águas na cidade, ela tem que ser revista urgentemente do ponto de vista legal e principalmente do ponto de vista operacional do DAI, onde nós defendemos uma participação mais ativa no processo de decisão dos funcionários mais antigos da casa, que têm uma experiência histórica consolidada e, na maioria das vezes, não têm sido ouvidos.
Então, mais do que nunca, o problema da gestão de águas na cidade é operacional por falta de um projeto específico em relação a isso. O telespectador Marcos Eduardo Monteiro, ele pergunta aos vereadores sobre o processo que trata do viaduto na Comendador sobre os trilhos da FEPASA. Pelo que me consta, eu quero adiantar aos vereadores, eu não sei qual o conhecimento que tem sobre o assunto, é que este projeto já inicialmente teria sido aprovado para a construção de um viaduto sem muito embasamento técnico, mas um viadutão, vamos assim chamá-lo, e que estaria nas mãos do DENIT. O que vocês acrescentariam sobre esta informação? Essa é uma demanda bastante representativa de como se dá o processo de decisão na prefeitura. É como você disse, um viadutão que pega lá em cima e vai até lá do outro lado, sem qualquer estudo das repercussões, dos impactos ambientais e principalmente a questão viária. Sem sombra de dúvida, ali é uma questão crítica. É um lugar, inclusive, que eu passo diariamente e já presenciei acidentes ali. No entanto, o estudo seria bastante interessante no sentido de um processo de reurbanização daquela área. Eu não diria nem daquela área, eu diria que ela deveria começar um pouquinho mais atrás e dando sequência àquele viaduto que nós tivemos uma alça inaugurada recentemente. Também. E seguindo aqui pela José Vicente Aiello, duplicando inclusive a José Vicente Aiello. Era um complexo viário muito mais abrangente, não só do viaduto, para que hoje nós já temos uma José Vicente Aiello extremamente estrangulada e ultrapassada com apenas um ano de uso. A questão do impacto de vizinhança, a questão dos impactos ambientais, ali tem um conjunto de condomínios e tudo mais, onde o fluxo, o trânsito ali, a malha viária não suporta mais. É verdade. E tem a cancela do trem. Então, é um aspecto crítico a ser resolvido, sem sombra de dúvida, salta aos olhos que um viaduto seria bem-vindo, mas ele deveria ter um outro formato ou talvez uma outra concepção, conforme você está colocando. Mesmo porque um pouco mais à frente, a Vicente Aiello está estrangulada e não tem fluxos laterais. Você viu o tanto de condomínio que lá estão sendo construídos. Você já imaginou daqui a 10, 20 anos? É uma questão de logística que tem que ser resolvida. Tudo bem que veio o viaduto, mas também o prefeito acabou vendo e viu que, da forma como foi proposto, é impertinente. Moisés. É bastante complicado, tem o problema de paisagismo, envolve diretamente o escoamento de trânsito muito próximo do centro da cidade, não é? E isso é bastante complicado. Deveria ter um estudo bastante mais profundo. As reuniões que foram feitas, elas foram superficiais, todo mundo ficou meio sem saber para que lado caminhar, em função de um projeto muito vago, né? Dentro da cidade, no meio das casas, dos prédios, dos condomínios, tem que ser alguma coisa mais estudada para escoar o trânsito, para não ficar aquele monstro feio também próximo. Aquele cachotão, vai. Aquela coisa horrorosa. Então, teve várias ideias, mas nenhuma delas acabou sendo viável e causando um impacto favorável nas pessoas que estavam decidindo. Precisa ser feito, nós precisamos ter um planejamento viário urbano, nós estamos com várias vias, nós temos poucas vias de esgotamento de trânsito, em função da rodovia Marechal Rondon, em função de a linha do trem, em função de rios. Então, a nossa cidade tem um escoamento fraco. Nós precisamos, ao longo do tempo, estudar isso muito a fundo e melhorar esse escoamento para facilitar a vida dos munícipes na cidade. A bem da verdade, está sem nenhuma interligação àquela região. Aproveitando, tudo isso que está acontecendo em relação a esse viaduto é um sintoma claro e inequívoco da falta de planejamento, da falta de um instituto de planejamento. Pode dar um outro nome, mas um setor de planejamento que viesse trabalhar a questão logística e o planejamento a médio e longo prazo da cidade. Tem ficado à mercê do prefeito da época achar que aquilo é pertinente. Há necessidade de um pouco mais de ciência do ponto de vista de planejamento urbano, no sentido de fazer aquilo que foi falado, o escoamento do tráfego, a questão paisagística e a questão do impacto de vizinhança e impacto ambiental. E ali é uma área crítica, que pode, inclusive, culminar com mortes. Então, sem sombra de dúvida, tem que ser revisto.
e planejamento ao longo do tempo. Sim. Não é? Aqui a gente vê engarrafado o trânsito ali, vamos resolver agora. Não, nós precisamos de um instituto que preveja a cidade para daqui 15, 20, 30 anos, que comece a fazer isso tudo agora, porque senão nós vamos com paliativo, nós vamos quebrando galho, resolvendo o problema imediato que surge na cidade. Depois vai ser o seguinte, ó, amanhã, se não fizer a duplicação do José Vicente Aiello, daqui a pouco nós temos aquilo lotado de condomínio, de prédios, de outros empreendimentos, e ali depois vai ter que desapropriar. E dinheiro para isso. Por que não agora que nós ainda não chegamos nessa situação? Exatamente, enquanto não está tão caro o terreno, né? Exatamente. Bom, é um assunto que deve ser muito mais debatido, muito mais explorado, porque eu não vejo interesse nessa discussão. Eu acho que está passando muito batido por parte dos setores competentes. Bom, vamos falar um pouquinho de política. Sem contar em Brasília, né? Que confusão em Brasília. Nossa, né? Agora envolvendo a delação com o presidente, com o presidente do Congresso, do Senado, do presidente da Câmara aí já está lá para ser cassado. Que confusão está Brasília, né? Com tantos nomes lá na delação, de quase todos os partidos políticos. Enfim, é muito triste este momento até que nós estamos vivendo nesse país. Duas coisas importantes a gente espera que surja de tudo isso. Primeiro, que moralize a política em todos os níveis do nosso país. E segundo, que nós brasileiros possamos votar com um pouquinho mais de consciência. Tantos candidatos que nunca foram processados por nada, que nunca foram investigados por nenhuma corrupção, por nenhum ato impróprio. Que tal a gente votar nos ficha limpa? E aqueles que tiver processo, a gente tira da administração. Nós temos que começar a escolher, não é? Voto de protesto é ótimo, só que quem a gente está colocando com o nosso protesto lá tem competência? Então eu acho que a população deve se preocupar um pouquinho mais com aquele que tem capacidade de trabalho, que tem disposição para o trabalho e evitar aqueles que já foram processados, que já foram condenados ou que já sofreram investigação por atos impróprios na administração. Bom, o Arnaldo Ferreira da Silva ele disse que o dinheiro do fundo de esgoto, a opinião dele, deveria ser devolvido, corrigido ao contribuinte, pois o contribuinte é o dono dele. É a opinião do nosso telespectador. A Yara Costa, ele quer saber qual é o posicionamento dos vereadores diante de tudo que vem acontecendo com os servidores municipais. Pergunto, pois sou servidor e me sinto abandonada muitas vezes por vocês. Yara Costa. Naquilo que cabe da minha atribuição das comissões, eu tenho trabalhado assiduamente em relação às questões do funcionalismo municipal. O próprio exemplo aqui da FUNPREV, que trabalhamos no sentido de garantir a aposentadoria. Do ponto de vista da saúde, nós estamos revendo a questão do plano de saúde dos funcionários, no sentido de dar competência ao plano que foi licitado. Em relação à questão da educação, temos reuniões sistemáticas com os professores no sentido de garantir um bom ambiente de trabalho e a discussão permanente sobre a questão salarial e a verba da Fundeb e tudo mais. Então, da nossa parte, tem feito. Do ponto de vista da gestão do prefeito, ele responde por si próprio. De qualquer forma, a questão salarial é sempre importante, mas a questão da condição de trabalho, a avaliação de performance, a questão de uma reforma administrativa me parece interessante para todas as partes, para os funcionários e também para o próprio gestor. Então, acho que, pelo menos na parte que me cabe, tenho estado atento ao funcionalismo. Bom, o Pedro Valentim disse que em 2015 recebeu um dossiê de irregularidades no Brandmark. O mesmo dossiê nós recebemos e acho que outros veículos de comunicação. Ele disse que entregou para o promotor Fernando Marcelo Helene, como também nós o fizemos. E ele disse que em 2015 protocolou pedindo providências da Câmara. E disse que a Câmara deveria ter providências contra a Prefeitura e agora o Ministério Público já instalou o inquérito. E está vendo essa demora, é o ponto de vista do... O Pedro Valentim devia entregar aquela fita, não é? Que ele falou para nós, falou para o Ministério Público que tinha, que estava com ele, que estava fazendo perícia, não é? E não faz 10 meses, né? Que tal ele... 9 meses. Faz menos. Que tal ele entregar a fita também, né? Seria ótimo. O Pedro Valentim é o rei das denúncias sem prova nenhuma e, enfim, não é? Acaba em nada. Bom, o José Leme da Nova Paulista, ele diz, Moisés, a Coab de Bauru tem uma bomba para estourar em Brasília, no STF, que é a dívida que será impagável pela Prefeitura de Bauru.
Também agora, esses dias, o prefeito Rodrigo veio na TV Prevê e disse que a prefeitura não tem mais dinheiro e está gastando mais do que arrecada. Agora está contratando uma empresa para análise do asfalto que a própria prefeitura faz e as empresas que ele contrata, como vocês estão vendo, o desperdício da prefeitura que diz não ter dinheiro. A questão da Coab é uma caixa preta a ser aberta. Sem sombra de dúvida, a Coab é o exemplo acabado da malversação da administração pública em gestões anteriores, onde aquele candidato que não se elege vai trabalhar na Coab, tá certo? E hoje a Coab não faz nada a não ser cobrar os mutuários, os beneficiários. Então, sem sombra de dúvida, a Coab é uma questão a ser vista com muito cuidado, cautela e com muita imparcialidade, sem trazer um conteúdo político que venha trazer uma tendência para lá ou para cá. De qualquer forma, isso tem sido feito, do ponto de vista também do trabalho da Câmara, que fez uma série de arguições e está sendo trabalhado. A Câmara tem os seus limites, os seus meios operacionais que não permitem uma avaliação, uma auditoria, um estudo. Mas a responsabilização dos agentes que levaram ao atual estado de coisas deverá ser feita. Se não pela Câmara, que não tem os meios, pelo Ministério Público. Por quê? Porque não pode colocar a cidade dentro de um clima de insolvência. Ou não existe a falência na figura do direito brasileiro, mas a cidade tende a falir. Por quê? Se as 11 construtoras ganharem a causa, como ganhou a LR agora de 100 e poucos milhões, nós teremos uma dívida de 5 bilhões de reais, tornando a cidade insolvente, a cidade sem condição de ser administrada. Quem levou esse estado de coisas? Foi uma má gestão advocatícia das questões? Foi uma má gestão administrativa? Isso tem que ser trabalhado exaustivamente. E tem sido feito isso. Com os nossos limites, temos trabalhado essa questão e os desdobramentos se dará até o final desse mandato. Então, não somos omissos às nossas responsabilidades em relação à coisa pública, à fiscalização das coisas. Então, mais do que nunca, no âmbito dos seus limites, a Câmara tem trabalhado objetivamente essa questão. Ô Moisés, você foi do PPS e hoje está no PR. E especula-se que você já estaria, e você mesmo declarou que estava conversando com a possibilidade de uma coligação com o PV e para fazer eventualmente uma dobrada, dependendo da convenção, com o doutor Raul, candidato a prefeito. Como é que estão essas conversas, como é que estão essas tratativas e o que há de novo neste assunto? Isso, o PR ele está se reestruturando na cidade, não é? Nós estamos bem, já existe um pré-acordo realmente do PR sair vice numa eventual candidatura do PV, não é? Nós temos conversado muito com o Dr. Raul e temos já um acordo firmado, não é? Hoje ele é pré-candidato, né, a prefeito pelo PV e nós somos pré-candidatos aí a vice-prefeito junto com o Dr. Raul numa chapa que a gente deve registrar no momento em que se abrir a oportunidade para isso. Já estamos caminhando junto e já estamos pensando a cidade de Bauru para o futuro. O Dr. Paulo é do PSB e o PSB é assediado por muita gente, um partido que tem aí algumas lideranças não só locais, mas estaduais, como, por exemplo, o próprio vice-governador do estado, Márcio França, que articulam as negociações em vários âmbitos. Qual o momento político do PSB, Diretório Municipal de Bauru, visando as próximas eleições? O PSB tem claramente um projeto para a cidade. De uma observação bastante detalhada e minuciosa do movimento político, tanto no Legislativo quanto no Executivo, nesses 7 anos de mandato, nós temos um diagnóstico claro e definido para a cidade, no sentido das suas correções, no sentido de trazer uma modernização dentro do atual contexto orçamentário. Então, nós temos um trabalho sério, sóbrio, um trabalho que não se fez, não se furtou a enfrentar as complexidades da administração pública. Então, nós temos sim um projeto. E nesse momento nós estamos ouvindo, de fato somos e fomos assediados por todos os partidos que têm candidato a majoritário. E nós estamos ouvindo a questão programática desses candidatos. E nesse momento o programa não veio à baila na maioria das conversas.
é mais questões de afinidades. E nós temos um projeto definido sobre todos os aspectos, sobre as diretrizes. O único que apresentou um projeto acabado e definido foi o Almirates, tá certo? Mas também com conteúdo político a ser definido. Então, nós estamos num posto de observação privilegiado do ponto de vista de avaliação. Temos, sim, diversas afinidades e identidades bem definidas com alguns candidatos e estamos no momento de definição. O diretório tem se reunido, temos uma chapa de candidatos a vereadores bastante interessantes, que são desde a questão classistas, que a gente não vê representação na Câmara, e a Câmara vai sofrer uma grande transformação, pelo menos 9 vereadores que fizeram parte da gestão não estarão lá. Nem Dos 17, hein? Ou seja, haverá uma renovação muito grande, até em decorrência das próprias candidaturas e da situação política que se avizinha. Então, sem sombra de dúvida, essa eleição é um marco de divisão, é um divisor de águas em relação à política. Você falou de Brasília. Brasília mostra, é o exemplo de que o sistema político está apodrecido. Por quê? Porque, em essência, aquele que é eleito para fazer leis não segue a lei. Então, isso mostra a decadência do sistema político brasileiro e a necessidade de uma reformulação objetiva fundada, calcada em questões importantes de fundamentos como a lei, simplesmente a lei, cumprir a lei. A lei deve ser igual para todos, no Brasil não é. O político rico vai postergando, vai avaliando e não é punido. Começa a ser punido. Então nós temos um princípio de uma grande transformação que tem também que ocorrer na política. A reforma política que é imprescindível ao Brasil não se dará com os políticos que lá estão. Eles não vão cortar a própria carne porque também não têm a concepção de uma nação. Porque as suas gestões não são fundadas em valores éticos, cívicos e patrióticos. Há uma crise republicana no Brasil. E é uma crise que deve ser o maior teste às instituições. E essa eleição vai ser a definição de tudo isso. E o PSB tem um projeto para a cidade dentro desse contexto, um projeto sério, um projeto de empoderamento, um projeto de reconhecimento da individualidade dos outros. É isso que queremos compartilhar com outras agremiações. Estamos abertos a conversações e temos conversado. O vereador Moisés Rossi mentiu sobre meu respeito. E eu gostaria de exercer o meu direito de resposta na TV Brasil. Sempre bem aberto a você, Pedro Valentim. Lembrando que tudo que o Pedro Valentim falou está gravado em vídeo que a TV Câmara gravou. Bom, eu quero agradecer imensamente a presença do Moisés Rossi, vereador do PR de Bauru, e do Dr. Paulo Eduardo de Souza, vereador do PSB aqui de Bauru. Muito obrigado a ambos por estarem nesta programação jornalística da TV Prevê. Nós que agradecemos. Nós é que agradecemos a oportunidade de trazer aí o nosso trabalho e as nossas ideias para a cidade. Obrigado. Nós estamos convidando o telespectador para que esteja conosco novamente amanhã nos horários alternativos desta programação. Muito obrigado a todos e até amanhã neste mesmo horário.